Glória a Deus. Cumprimento os amados com a paz do Senhor, amém? Amém! Glória a Jesus. Amém. Quero louvar a Deus pela oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, amém? Seu coração de Jesus. Agradecer a confiança do meu pastor e agradecer diante da igreja a cada um dos irmãos que estiveram orando pela minha vida durante essa semana. Cada um que orou pelo meu padrasto, que orou pela sustentação de minha mãe, minha. Muito obrigado por um minuto do seu tempo. Muito obrigado por cada mensagem de apoio, por cada abraço, por cada intercessão. Muito obrigado. Eu confesso que eu não sabia que tanta gente gostava de mim. É bom isso, né? É bom se sentir abraçada, né? Jesus é bom demais, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos ao texto sagrado. Aleluia. Quero pedir aos amados que abram as suas Bíblias comigo no Salmo 127. Glória! Aleluia a Deus! Cuidado de Deus comigo, a sua vida, amém? Glória a Deus! Aleluia. O salmista vai dizer assim, Salmo 127, no capítulo, versículo 1, a gente vai ler 1, 2 e 3. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Amém? Amém! Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. O governo é dele. O domínio, o senhorio sobre a minha e sobre a sua vida pertence a Ele. O governo sobre a minha casa, sobre a minha família, pertence a Ele. E é uma oração que não sai de minha boca diariamente. Eu quero me submeter e conduzir os amados a se submeterem ao pastoreio do Senhor, a se submeter a Ele, porque se Ele não guardar, se Ele não fizer, se Ele não edificar, todo o meu e o seu esforço será inútil. Amém? Eu louvo a Deus pelo cuidado dEle, pelo zelo dEle, pelo cuidado, o guardar de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. E dentro disso aqui, eu quero te convidar para você ir comigo lá no livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, no seu capítulo 4. A gente vai ler só um versículo e você vai entender por que eu quis começar aí dizendo que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Porque vez ou outra, na hora da necessidade, a gente quer guardar por conta própria. Aleluia. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 4, versículo 4. Quem achou? Amém? 4 diz assim, ó: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel. Sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Amém? Eu quero dizer para os amados que o nosso Deus, Ele tem um lugar à mesa para mim e para você. Há uma promessa sobre a minha e sobre a sua vida. Quantos creem que Deus tem um lugar à mesa para você? Um lugar de honra para a sua caminhada. Aleluia. E eu quero te falar, quando é que acontece isso aqui? Jonatas tinha um filho que era aleijado, era deficiente. Quando ele tinha 5 anos, a sua babá fica sabendo da morte de seu avô. O avô desse menino era o rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei do antigo reino de Israel. Foi erguido pela mão de Deus, que inclusive é o significado de seu nome Saul. Saul em hebraico quer dizer pedido a Deus. O povo queria um rei, então o Senhor constituiu a Saul como rei, amém? Foi o primeiro monarca de Israel. Porém, a Bíblia vai dizer lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, que Deus ele se arrependeu de ter constituído a Saul como rei, por causa do pecado da rebelião.
Deus ordenava que Saul fizesse as coisas e Saul queria dar um jeitinho, fazer as coisas à maneira dele. E por causa da rebelião de Saul, que o profeta Samuel vai comparar o pecado de feitiçaria, rebelião é comparável ao pecado de feitiçaria. E aquela máxima, aquele quase ditado popular que a gente conhece, é melhor obedecer do que sacrificar, né? A gente não conhece isso? Vai sair da boca de Samuel quando repreende a Saul. Acaso o Senhor não se agrada melhor da obediência à sua palavra do que da gordura dos carneiros sacrificados? Esse é melhor obedecer do que sacrificar. Samuel vai dizer isso a Saul, porque Saul foi rebelde às ordenanças do Senhor, e por causa de sua rebelião, Deus vai destituí-lo do trono de Israel. E o que isso tem a ver com o menino aqui que cai e fica aleijado? Quando Deus decide rasgar de Saul o reino de Israel, porque o próprio profeta vai dizer a ele: hoje o Senhor tem rasgado de ti o reino de Israel. Será deposto do trono e outro melhor do que tu assumirá o teu lugar. O reino de Israel será tirado de ti e será dado a um outro melhor que tu. Isso faz com que toda a casa de Saul seja limada da história, da genealogia do Messias prometido. Porque no sistema de monarquia morreu o rei, assumia o príncipe. Morreu o príncipe, assumia o outro príncipe. E assim se formava a dinastia de um rei. Mas Deus desistiu, se arrependeu de ter colocado aquele homem como rei sobre Israel. E esse decreto de Deus ia impactar toda a família de Saul. Os filhos de Saul não herdariam o trono. Os netos de Saul não herdariam o trono. Porque Saul queria fazer as coisas à sua maneira. E aí Deus vai usar o profeta Samuel para dizer a ele: vou rasgar o reino de você e vou entregar outro melhor do que você. E a gente tem uma ilusão de que pode fazer as coisas à nossa maneira, de que pode fazer as coisas de um jeitinho. Saul queria dar um jeitinho para tudo. Amado e amada do Senhor, se eu não quiser fazer, Deus vai levantar alguém que queira. Se eu quiser fazer do meu jeito, a minha maneira, Deus já tem lá por detrás da malhada um pequenininho trabalhando e sendo preparado para fazer a maneira dele. Quando Samuel vai dizer a Saul: o Senhor rasga de ti o reino de Israel e vai dar alguém melhor do que tu, ele está se referindo a Davi. Mas Davi não tinha currículo. Quem garante que Davi reinaria melhor do que Saul? Salmo 139 garante: o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, o Senhor esquadrinha, te conhece, te cerca por detrás e por diante. Ele sabe quem sou eu, quem sou eu, quem é você, melhor do que nós mesmos. Então, quando esse Samuel ele libera essa palavra, é Deus puro na terra falando a Saul: você é rebelde, mas eu tenho alguém que obedece e vou botar no teu lugar. Por causa disso, Saul é deposto do trono. E na batalha contra os filisteus, os seus filhos e todos os homens ali naquela peleja morrem no fio da espada. E aí você vai se lembrar que eu disse aqui que Saul ele queria dar um jeitinho, ele queria fazer da maneira dele. Quando o Senhor mandou exterminar todo o povo amalequita, Saul achou que ele podia poupar o rei, o gado, que ele podia fazer sacrifício e isso agradaria a Deus porque ele fez do jeito dele. Ele queria fazer da maneira dele. Quando chega o momento da morte de Saul, de seus filhos, de seus guerreiros, todos estão ali morrendo no fio da espada na hora da peleja contra os filisteus. Mas adivinha o que é que o fraco do Saul quer? Ele quer tirar a própria vida. Até na hora da morte ele quer dar um jeito. Não quer a honraria de morrer na peleja, de lutar até o fim, de não desistir jamais. Ele não quer morrer no fio da espada. Ele vai ser fraco o suficiente para querer dar um jeitinho até no último momento. Ele quer tirar a vida dele, pede ao seu pajem de armas que lhe assassine, que lhe enfie a espada. O pajem de arma, mais temente a Deus do que o próprio rei, se recusa. E ele mesmo tira a própria vida. Saul está morto, seus filhos estão mortos. Abinadab, Isbosete, todos os seus filhos morreram no fio da espada. E então sobrou esse menino, o neto do rei, que está guardado na cidade aos cuidados de sua babá.
O neto do rei está guardado na cidade aos cuidados da babá. E como disse a pastora ontem, os rumores chegou até o ouvido, né, da babá. Os rumores caminham, notícia ruim corre a cavalo, né, assim se diz. A babá fica sabendo que o rei, avô do menino, morreu. Os tios do menino morreram. O pai do menino morreu. Morreu todo mundo e o trono de Israel está vazio. Amém? Pois bem, o texto vai dizer que o menino tinha 5 anos. Quem tem criança pequena em casa sabe que o menino de 5 anos anda, corre, pula, anda de bicicleta, joga bola. Uma criança de 5 anos, ela percebe o ambiente à sua volta. Se é de luto, se é de choro ou se é de alegria. E o texto faz questão de colocar aqui que o menino tinha 5 anos e estava aos cuidados de sua babá. Quando chegou até ela a notícia de que o reino caiu. O rei foi assassinado, o rei se suicidou, os demais foram assassinados, o trono está vazio. Então ela temeu pela vida do menino. Os rumores fizeram com que ela temesse pela segurança do menino. Os rumores fizessem com que ela deduzisse por conta própria. Os filisteus virão atrás dele e vai dar cabo dele, porque não vai deixar que escape um. Eu vou poupá-lo. Você se lembra do erro da rebelião de Saul? Ele foi deposto porque resolveu poupar o rei dos Amalequitas. Ele foi deposto porque resolveu poupar por conta própria algo que não era para ser poupado. A babá, quando fica sabendo que a casa caiu lá para Saul, ela resolve poupar a vida do menino. E aí ela comete o primeiro erro que eu e você cometemos. Quando a gente resolve agir por conta própria. Quando a gente acha que pode guardar a cidade. Quando a gente acha que pode edificar a casa. Sabe o que a babá faz? Ela pega o menino no colo e corre. Ela resolve fugir. O texto diz que ela tomou o menino e fugiu. E apressando-se, ela tropeça e cai. Aí eu te convido a pensar comigo. Se o menino tinha 5 anos, ele andava, não andava? Ele podia até correr, não poderia? Mas quando ela pega ele no colo, é exatamente como a gente faz. Quando você acha que pode decidir sozinho, quando você pensa que pode tomar conta de algo, que você pode, a decisão pertence a você, que você pode guardar, que você pode poupar a alguém ou alguma coisa, que você pode edificar por conta própria na força de seu braço, você faz exatamente igual a babá, pega um menino de 5 anos que já anda e resolve carregar ele no colo. Você assume um peso desnecessário, uma coisa que não era para você. Quando você resolve agir por conta própria, você assume um peso desnecessário. O menino já andava, mas ela quer proteger o menino. Ela quer dar fuga, dar livramento. Mas se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Se não for Ele na sua vida, na minha vida, você e eu não somos nada. A vida é um sopro. Assim, ó. Eu e você estamos aqui bem agora e amanhã a Deus pertence. Essa criança de 5 anos era um príncipe, herdeiro do trono de Israel. E no dia seguinte ele não era mais nada. É assim, se não for o cuidado de Deus, se não for a sustentação na palavra, não há força de braço que garanta, não há zelo, não há amor, não há amizade que vai garantir. E tem um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio, não é? A intenção de Saul, quando resolveu poupar lá os animais para sacrificar o Senhor, pode ter sido boa, mas a Deus subiu com um cheiro de rebelião. A intenção de usar quando tentou aparar a arca pode ter sido boa, mas não poupou ele de ser fulminado na hora. A boa intenção não garante o sucesso. O que garante sucesso é estar submetido ao pastoreio do seu Deus. O que garante sucesso é estar submetido ao guarda de Israel. Se ele não guardar, se ele não edificar, se ele não for Senhor sobre a sua vida, se ele não for comando sobre a minha e sobre a sua cabeça, não há garantia, não há garantia, não há quem faça com a força do próprio braço. Amém? Aí a babá vai correr, gente. Ela pega um menino de 5 anos, assume um peso desnecessário, já que o menino sabia caminhar, para que pegar esse menino no colo para correr? Ela pega o menino no colo para correr e a profissão dela, o texto vai dizer, sua ama, pega ele no colo e corre. A profissão dela, ela é babá. Ela não é velocista. Ela não é Usain Bolt.
ela tem preparo para dar uma carreira com o peso de uma criança? Ela tem preparo para isso? Ela tem treinamento para isso? Ela está habilitada, ela está capacitada para fazer esse negócio? Ela não está, mas quando a gente quer agir por conta própria, quando a gente quer agir da maneira como acha que deve, bem intencionado ou não, você assume tarefa que você não está preparado. Você assume responsabilidade que não é para você. Você assume coisa que está acima da sua capacidade. Por quê? Porque você está movido por si mesmo e não por Deus. Porque você está movido pelos seus achismos e não pela vontade do Senhor. Porque você está movido pela força de seu braço e não por orientação divina. Ela tinha boa intenção, achou que dava conta da tarefa, pega o menino no colo, sai correndo, se apressa, e aconteceu o quê? O menino caiu. O menino caiu. Ainda que não acontecesse isso, eu quero deixar claro aqui para você que no meu entendimento, esse menino não ia herdar o trono de Israel. Porque a palavra já havia sido liberada da parte de Deus pelo profeta Samuel, que o Senhor ia tirar toda a família de Saul e ia colocar outro no lugar dele. Amém? Mas quando o menino cai, aí o menino fica coxo, aleijado, paralítico. Se fosse nos dias de hoje, a gente diria que ele está cadeirante, né? Não havia técnica de fisioterapia naquela época para reverter o dano. Essa babá, bem intencionada, movida pelos rumores, pela ameaça, ela causou à vida desse menino um dano permanente. O que você faz mediante a rumores? Qual a atitude que você toma? Quais tarefas você assume por causa de rumores? Você pode estar causando danos permanentes a si mesmo e a outros. A babá vai lá, bem intencionada, o menino cai, fica coxo, fica aleijado. Aí eu quero te falar da tradição judaica. Se hoje em dia é difícil ser deficiente físico, se hoje em dia no Ocidente o deficiente físico já paga um preço de rejeição, já é alvo de preconceito, você vai imaginar dentro da tradição judaica há mais ou menos 1090 anos antes de Cristo. O deficiente físico não tem voz e não tem vez. Esse menino um dia é um príncipe herdeiro e no outro dia ele é condenado ao esquecimento. Lá não se tem política de inclusão social. O deficiente físico está acabado. E havia cidades para pessoas rejeitadas, lugares para pessoas rejeitadas, lugares específicos separados para a escória da sociedade. O menino fica deficiente e ele vai viver numa cidade situada ao leste de Gileade chamada Lodebar. Esse termo Lodebar, ou Lo, é uma negativa no hebraico. É semelhante ao não. E o debar, a pastagem. Lodebar quer dizer sem pastagem, sem pastoreio, sem governo, sem comando, sem voz, anulados, trazendo para os dias de hoje ala de isolamento. Ele é condenado ao esquecimento e ninguém fala mais dele, ninguém se lembra mais dele. Ele foi para Lodebar e ficou por lá por toda a sua infância, toda a sua adolescência, até a sua fase adulta. Ele ficou lá por anos e não se fala mais dele. Enquanto isso, o rei Davi vai estabelecendo o reino, vai vencendo batalhas, vai conquistando o território, amém? E ele está lá em Lodebar. No capítulo 9 você pode ler em casa que chega um tempo que Davi ele manda perguntar: sobrou alguém? Algum parente vivo na casa de Saul? E aí é que vem alguém que vai dar alguma notícia desse menino. O menino ele já é adulto. E o texto vai dizer que o menino se casou. Aleluia. O texto vai dizer que o menino teve filho. Ele cresceu, se tornou adulto. Ele casou e ele teve um filho chamado Mical. Eu quero trazer para o seu coração esta noite, independente do que aconteça, meu Deus. Isso vem tanto a casar com o que o pastor ministrou aqui. Independente de você ter suas ambas pernas quebradas, independente da circunstância que você é submetido, continue vivo, se mantenha respirando, continue vivo, se mantenha respirando, porque o menino quando cresce vai tomando consciência de que ele é um zero à esquerda, e ele mesmo vai falar a respeito de si próprio que ele é um cão morto. Quando ele
consciência disso, ele podia seguir o exemplo do seu avô, que tirou a própria vida na iminência da derrota. O seu avô era um péssimo exemplo, era um homem fraco. Mas Mefibosete continuou vivo. Ele chegou à idade adulta. Ele se casou. Ele teve filho. Está se rastejando, mas está rastejando. Ele está se rastejando, está paralítico, mas ele anda. Ele está paralítico, mas ele rasteja de um ponto ao outro. Ele está paralítico, está se rastejando, mas ele se casou, ele teve filho, ele deu continuidade à sua vida mediante as suas possibilidades. Ele não retrocedeu, ele não tirou a própria vida. E chegou o tempo do cumprimento da promessa. Que promessa? Antes desse menino cair, Jonatas, seu pai, que era amigo de Davi, que ainda não tinha assumido o trono de Israel, Jonatas já sabia que Deus era com Davi e que certamente Davi reinaria no lugar de seu pai. Aí Jonatas vai e firma um pacto com Davi. Quando você assumir o trono, poupa a minha descendência. Quando você assumir o trono, use de beneficência com os meus. Por causa da aliança que o rei tinha com o pai do menino, ele vai se lembrar. Sobrou alguém vivo? Quero saber quem é. Sobrou alguém vivo? Chegou o tempo de cumprir a promessa, porque Davi prometeu ao pai desse menino que o honraria. E a palavra do rei não volta atrás. Ele cumpre promessa. Eu tenho uma palavra para cumprir sobre a vida do sobrevivente. Mas o sobrevivente tinha que estar vivo, amém? Aí ele manda buscar. Quando ele vai mandar buscar esse rapaz, o texto vai dizer que o servo que deu notícia, sim, tem um sobrevivente da casa de Saul. Tem um rapaz que se chama Mefibosete? Não, ele vai dizer o nome depois. Primeiro ele vai dizer que tem sim um sobrevivente e que o sobrevivente é aleijado e dos 2 pés. Isso me faz lembrar que os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus e os seus. Deus, ele não vê a mim e a você como esse irmão aí do seu lado te vê. É porque o homem vai dizer ao rei Davi, tem um sobrevivente lá que é aleijado dos 2 pés. Porque quando a pessoa te olha, ela enxerga a sua roupa, ela enxerga o seu cabelo, ela enxerga a sua maneira de falar, ela enxerga a sua aparência, ela enxerga a sua condição física. O servo de Davi vem logo escaldando o sobrevivente. Até tem, mas é aleijado, viu? Não serve para nada. Até tem um sobrevivente, mas é aleijado dos 2 pés, não tem utilidade. Você vai querer assim mesmo? E só depois que ele fala o nome do rapaz. Mas Deus, quando manda chamar, o rei Davi mandou chamar a Mefibosete, e a palavra do servo que vai dizer, mas ele é aleijado, não vai influenciar naquilo que Davi está decidido a fazer pelo Mefibosete. Entenda que o que Deus está decidido a cumprir sobre a minha e sobre a sua vida, a opinião de A e B não vai influenciar, porque o nosso Deus é santo, puro, fino, sem mistura, e ele não se permite escarnecer. Não há um só homem na terra que possa barganhar com Deus. Olha, está ali o irmão fulano, ele é assim, assim. Olha, está ali a irmã Virgínia, mas ela faz isso e isso. Só que Deus conhece e está bem lembrado da palavra que tem liberado sobre a irmã Virgínia, da palavra que tem liberado sobre mim e sobre você. E isso independe se quem fala a seu respeito enxerga primeiro os seus pés quebrados, enxerga primeiro a sua deficiência. Isso independe de olha, enxerga primeiro aquilo que lhe causou dano. O homem queria enxergar o dano e Davi queria honrar Mefibosete. O Zica, ele queria enxergar o dano, ele queria expor a vergonha do Mefibosete. Ele não serve para nada, ele é aleijado. Mas Davi estava decidido, vai buscar. Eu quero ele aqui. E isso, amado do Senhor, é igualzinho comigo e com você. A gente não tem defeito nos pés, glória a Deus por isso. Mas quando o Senhor resolveu mandar buscar a mim e a você lá do lado de fora, lá da porta do bar, lá do terreiro de macumba, lá da cachaça, lá das festas, quando ele mandou buscar, o Espírito Santo foi, cumpriu com a ordem liberada dos altos céus e trouxe a mim e a você aqui para a casa do rei, independente se alguém não creu que nós viríamos. E há um louvor que vai dizer que o Senhor, ele capturou-me. Eu amo esse louvor direto, o ministério faz aqui, né?
que diz que o Senhor capturou-me. Muitos de nós aqui fomos capturados pela graça. Porque se fosse por vontade própria, nem eu e você teria vindo. Se fosse por vontade própria, enquanto eu e você temos a consciência de que eu não passo de um cão morto, como Mefibosete dizia a respeito de si mesmo, jamais teria vindo. Você tem a falsa ilusão de que seu lugar é lá. Seu lugar é na terra do esquecimento. Seu lugar é sem pastoreio. Seu lugar é desigrejado. Mas o rei mandou chamar, mandou buscar e não deu ouvido à opinião de terceiros. Porque ele decide fazer, ele tem palavra liberada sobre a mim, sobre a sua vida, e ele cumpre promessa, ele cumpre a sua palavra, ele honra com a palavra. E Davi está decidido a honrar o que prometeu a Jonatas. Manda buscar Mefibosete. Aleluia. Mefibosete recebe lá no Lodebar a carruagem real. É claro que ele ficou com medo. Porque o costume na monarquia era que o próximo rei exterminasse com toda a dinastia anterior. Se ele era parente de Saul, automaticamente ele vai pensar: o rei mandou me chamar para dar cabo de mim. Eu escapei por pouco, mas dessa eu não vou escapar. E muitas das vezes a gente acha que vir para o Evangelho não vai lhe dar escape das coisas. Vir para o Evangelho não vai poupar a sua vida. Vir para o Evangelho, você não vai ser aceito, você não vai ser recebido. Deus não vai me querer. Mefibosete temeu a rejeição de Davi. Talvez ele esteja me chamando exatamente para me exterminar. E a gente às vezes acha: Deus não vai me querer. Eu sei que eu estou falando, que eu já tive essa sensação. Não sirvo mais. Quando eu era jovem, quando eu era menina, eu podia até ter servido a Deus. Mas aí eu fui para lá, agora eu não sirvo não. Já estou cansada, já estou coroa, não sirvo mais não. Mas o Senhor é aquele que restaura as forças do abatido. Aleluia. Aí Mefibosete veio para a casa de Davi. E diante de Davi, o texto vai dizer que ele se inclina o seu rosto no chão e vai dizer a Davi que ele é como um cão morto. Meus amados, dentro da tradição judaica, se comparar um cachorro é o ápice da humilhação. Haja vista lá no Novo Testamento, a mulher cananeia vai dizer, Jesus vai dizer: convém tirar o pão da mesa dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ser comparado ao cachorro para o povo judeu era o ápice da humilhação. Pelo menos a cananeia era um cachorro vivo. Mas o Mefibosete vai se referir a si mesmo como um cachorro morto. É pior do que ser um cachorro, ele é um cachorro morto. Mas ainda assim, Davi vai dizer a ele: não temas. Não temas. E o Senhor deixou 366 vezes o registro da expressão não temas na Bíblia para mim, para você. É um não temas para cada dia do ano. Não temas, porque os meus pensamentos são maiores que os seus. Mefibosete está diante do rei pensando que é a última hora, mas o rei está diante de Mefibosete dizendo: eu vou usar de benevolência com você, por causa da minha palavra, porque eu me lembro da aliança que fiz. Aleluia! E aí eu quero te convidar a pensar em você como Mefibosete. Aleluia! Cheio de defeitos, deficiente, se humilhando diante do Senhor. A figura de Davi como Deus Pai. E a figura de Jonatas, aquele que fez a aliança com Davi e garantiu a graça da benevolência como sacrifício de Jesus. Por causa da aliança na cruz, eu e você fomos chamados à casa do rei. Por causa da aliança na cruz, eu e você fomos chamadas à presença do rei. Por causa da aliança na cruz, Deus Pai Todo-Poderoso vai usar de graça, de benevolência e vai nos favorecer. Bendito seja Deus. Agora você imagina, Mefibosete tem a chance, a oportunidade de sua vida estar diante do rei. Você imagina ele disperso? O rei está falando com ele, consegue imaginar uma coisa dessa? Tem cabimento um negócio desse? É a oportunidade da vida dele, a chance. Ele precisava se humilhar diante do Senhor. Ele precisava dizer: eu não sou ninguém, o que meu Senhor vai querer comigo? E aí depois que ele se derrama, Davi vai garantir a ele: não temas, eu vou usar de beneficência com você. Você não é um cachorro, você é um príncipe. Você não é um cachorro morto, você é herdeiro. E eu vou te devolver as terras do seu pai. E eu vou te colocar
à mesa. Um lugar à mesa. Você vai se sentar à mesa comigo. E o texto diz que Davi vai dizer: vai comer pão comigo todos os dias. Oh, querido e amado, você não foi chamado aqui. Você não foi capturado de Lodebar, trazido à casa do rei para ficar disperso, contemplando a beleza do palácio. Você foi chamado aqui para se assentar à mesa e comer pão diário com o rei. Você foi chamado aqui para se assentar à mesa e receber da parte de Deus. Você foi chamado aqui para se assentar à mesa com ele e comer o pão, ó, pão da vida. E comer o pão fresquinho que emana do céu e é ministrado aqui nesse lugar diariamente. E quando Mefibosete compreende a graça que ele abraça, o favor de Deus que alcançou a sua vida, aí o texto vai dizer que Davi mandou preparar as vestes, que Davi mandou adornar ele todinho, e ele se senta à mesa. Eu já estou encerrando. Ele se senta à mesa, aleluia. E aí me faz lembrar do que Paulo diz aos Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí já não importa tudo que ele viveu lá, não sei quantos anos em Lodebar. Agora ele está no lugar de honra. Agora ele está vestido, adornado, assentado à direita do rei, está se alimentando de pão fresco todos os dias. Valorize a cadeira, não é a cadeira física. Valorize o lugar que o Senhor te trouxe. Ele mandou te buscar, te resgatou com mão forte, para te colocar aqui na presença dele, te alimentar diariamente. E aí, você está lá sentado na mesa, bem vestido, todo enfeitado, comendo com o rei, se alimentando dos banquetes ali diariamente. Mas eu quero te dizer que por debaixo da mesa, as pernas de Mefibosete não se podia ver, porque as suas vestes com certeza devem ter sido feitas sob medida e cobria tudo. O amor de Deus, a graça, encobre aquilo que você era antes. E é por isso que Isaías vai dizer que é para você deixar as coisas antigas para trás. Porque a graça vai sanar buracos, vai sarar feridas, vai cicatrizar o dano que foi feito. A graça de Deus vai lhe cobrir de uma maneira como as vestes reais cobriram as vergonhas de Mefibosete. E quem olha agora para a mesa vai ver o rei, seus filhos e aquele homem bem vestido e adornado. A graça de Deus te cobre do seu passado. O seu passado tem que ser esquecido e deixado lá fora, porque a graça de Deus lhe restaura, cola os pedacinhos, bendito seja Deus. Mas ainda assim, Mefibosete, ele pode tocar as suas pernas, sentir os seus pés atrofiados. Ele pode tocar e sentir que as suas pernas são inúteis. Sabe o que eu quero te dizer com isso? O lugar de honra, sentado à mesa, não pode subir para a sua cabeça.